Sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição de Uma Hora com edição esta dedicada ao Concelho de Mação. A esse propósito, contamos em estúdio com o Presidente da Autarquia Maçaense, Vasco Estrela, que nos irá acompanhar numa visão sobre a atualidade deste território do Médio Tejo, que acompanhamos nas nossas diversas plataformas informativas. E por falar em plataformas, recordo-lhe que nos pode seguir em 98 e 92 FM, também pelo site radiohertz.pt, por áudio e vídeo para todo o mundo, sendo que este filme ficará disponível na Mel, precisamente para clientes desta operadora televisiva, bastando a carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800. Feita esta introdução, cabe-me agradecer ao nosso convidado por ter aceito o convite para estar novamente connosco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem-vindo. Obrigado. Vamos falar, como é óbvio, nesta entrevista de coisas positivas, de situações positivas. O Concelho de Mação assim o merece, mas permita-me então começar pelo assunto que infelizmente continua a marcar a atualidade. Já vem desde 2017 com a questão dos incêndios. O pior foi nessa altura, mas desde então até aqui temos a Câmara a fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para sensibilizar quem de direito, que quem reside no Concelho de Mação, que quem sofreu com os fogos também é cidadão de primeira e merece ter os mesmos direitos do que aqueles que efetivamente vão ter apoios a 100%, apoios por parte do Governo. Esta é uma batalha, eu chamo-lhe assim, é uma batalha que, no seu entender, ainda valerá a pena continuar a lutar face àquilo que vamos conhecendo, ou pelas reações que vamos conhecendo de quem de direito? Sim, muito obrigado antes de mais à Rádio Hertz pela amabilidade de me ter convidado para falar um pouco do Concelho de Mação e também pelo acompanhamento que fazem do nosso Concelho e, portanto, na sua pessoa, cumprimento toda a rádio e todos os ouvintes. Efetivamente, desde há um ano esta parte, que a Câmara Municipal de Mação, por intermédio do seu Presidente, tem tentado fazer essa sensibilização que ainda agora referiu e bem, precisamente porque entendemos que, de uma forma clara e muito objetiva, está a haver, desde os incêndios do verão passado, uma discriminação negativa das pessoas do Concelho de Mação, do próprio município em si, da própria autarquia em si, relativamente a outros territórios. E deixe-me que lhe diga que esta discriminação não é somente em relação ao Concelho de Mação. É uma série de concelhos, muitos da nossa região e da região do Médio Tejo, mas não me compete a mim falar sobre esses casos em concretos. Cada autarca ou cada população de cada concelho fará a sua análise da situação. Agora, no que diz respeito ao caso concreto do Concelho de Mação, estamos a falar do concelho que infelizmente teve a maior área ardida em 2017, cerca de 28 mil hectares, teve mais de 50 localidades atingidas, 18 casas de primeira habitação destruídas, enfim, uma destruição vasta por todo o território. E o Governo entendeu, após os incêndios de Pedrógão, da zona de Pedrógão, e para os municípios da zona de Pedrógão, para os cidadãos da zona de Pedrógão, para as empresas da zona de Pedrógão, disponibilizar um conjunto de apoios para essas zonas e que replicou nos incêndios do chamado 15 de outubro. E, portanto, o Governo seguiu um critério, quanto a mim, extraordinariamente infeliz, que foi o critério das mortes, porque na zona de Pedrógão houve mortes e em 15 de outubro houve mortes. E, portanto, entendeu o Governo que, por esse motivo, aqueles concelhos e aqueles municípios e aquelas empresas mereceriam um tratamento especial. No fundo, quase como compensar aquilo que aconteceu com toda a infelicidade, enfim, que todos os portugueses reconhecem e que eu penso que nem devemos falar muito sobre isso, porque é algo que a todos nos toca, principalmente às famílias daqueles que perderam os seus entes queridos. E, portanto, o Governo entendeu, morreu gente em Pedrógão, ou na zona de Pedrógão, independentemente do que ardeu em cada concelho, se ardeu muito, se ardeu pouco, se o agricultor é rico, se o agricultor é pobre, independentemente de tudo, como aqui morreu gente, fossem as pessoas daqui ou não fossem, vamos dar apoios. 15 de outubro, houve incêndios em 15 de outubro.
enfim, infelizmente faleceram uma série de pessoas, nomeadamente na zona de Tábua, Oliveira do Hospital, por ali. Portanto, como houve um incêndio em 15 de outubro, o seu concelho teve um incêndio no 15 de outubro, tem apoios, como os outros têm. Independentemente de ser em Braga, em Caminha, em Leiria, em Oleiros, na Marinha Grande, onde não morreu ninguém, em Mira, onde não morreu ninguém, mas como houve um incêndio no dia 15 de outubro, já tem direito. Portanto, para quem nos ouve, o critério é este. Sendo um incêndio sendo algum concelho, algum cidadão, alguma empresa da zona dos incêndios de Pedrógão, independentemente destas condições todas que falei, área ardida, condições socioeconómica, grau de destruição, tem apoios. É um incêndio dia 15 de outubro, também tem apoios. No ridículo, diria eu, que se eu soubesse disto, no dia 15 de outubro, haveria de arder lá um pinheiro qualquer em Mação, provavelmente, e já tínhamos um incêndio no dia 15 de outubro, e eu não estaria aqui hoje com esta conversa. E, portanto, esta é, de uma forma muito clara, a realidade das coisas, e que muitas vezes as pessoas tendem a não perceber, mas porque é que aquele indivíduo anda ali há tanto tempo a falar. E, portanto, aquilo que eu não me conformo é que um pequeno agricultor do Concelho de Mação, que tinha a sua horta, a sua agricultura, a subsistência, como há dezenas, centenas, em Mação, em Tomar, em Torres Novas, na Barquinha, em Abrantes, em todo lado, não tenha direito a nenhum tipo de apoio para a oliveira, para a laranjeira, para o motor de rega Cardeu, para as mangueiras que ele ajudou a safar a sua casa, desculpe falar assim, e numa outra zona qualquer, de um destes concelhos que eu referi, independentemente de tudo, tenham logo à cabeça e à partida um cheque de 1.053 euros para poder fazer face a estas eventuais despesas. É isto que eu não me conformo, só porque o incêndio, ou a pessoa em concreto, ou o município em concreto, é daquela zona do país, ou teve um incêndio naquele dia. Como não consigo perceber, como é que se pode dizer que o incêndio em Mação, isto é dito pelos membros do governo, que os incêndios em Mação foram normais e nos outros locais foram excepcionais? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que é normal porque não morreu ninguém. Portanto, eu agora percebo a afirmação do Sr. Presidente da República quando diz que foi um sucesso o que aconteceu em Monchique, porque também foi um sucesso o que aconteceu em Mação. Portanto, ficamos a saber o seguinte. Arderam em Mação 28.000 hectares. Foram atingidas mais de 50 aldeias. Evacuamos cerca de 300 pessoas. Mas, felizmente, graças ao trabalho de muita gente, à coragem de muita gente, não faleceu ninguém. Portanto, foi um sucesso. Logo, foi um incêndio normal, logo vocês não têm direito aos apoios excepcionais que os outros têm. Os outros, onde houve aquelas fatalidades, volto a dizer, independentemente, em alguns concelhos, terem ardido 1.000 hectares, 500 hectares, é algo excepcional, porque alguns no país, naquele dia, ou naquela zona, faleceu, fruto desse incêndio. Muitas vezes até fruto da incompetência do Estado. E, portanto, é contra isto que eu me tenho batido, que eu me vou bater, com um outro facto ainda mais grave e mais absurdo, e diria eu, a roçar a falta de respeito. Tem a ver com o seguinte. O Governo já recebeu, ou vai receber, o Governo do Estado, leia-se Portugal, 50,6 milhões de euros para a indenização, para indenizações para os incêndios, para os territórios que foram afetados pelos incêndios. E para a contabilização desse montante que a União Europeia disponibilizou, através do Fundo de Solidariedade da União Europeia. Já contou uma ação. Contou uma ação e contaram todos os outros. Contou também Tomar e contaram todos os outros. E, portanto, aquilo que supostamente, e foi, já me foi dito, ainda ontem o Sr. Ministro, ou anteontem o Sr. Ministro do Planeamento, Pedro Marques, o disse, esse dinheiro será distribuído somente pelos concelhos que foram atingidos pelos incêndios de 15 de outubro, ou 16 de outubro, provavelmente também Porto Pedrógão, para as ajudas para a reparação das chamadas infraestruturas municipais a 100%. Enquanto que em Mação foi atribuído um montante de 60% relativamente aos nossos prejuízos. Portanto, os nossos prejuízos foram com cerca de 2,6 milhões de euros e o Governo, através do Orçamento de Estado, irá nos dar pouco mais de 1 milhão de euros. E, portanto, o outro milhão tem de ser a Câmara de Mação a arranjar. Portanto, o concelho do país que teve maior área ardida, que teve dos maiores prejuízos reportados, validados pelo Governo, validados por Bruxelas, tanto foram validados que no dia 10 de outubro foi publicado em Diário da República a ajuda correspondente para Mação
terá ajuda a 60%. Outros municípios, onde ardeu área substancialmente inferior, onde o grau de distribuição foi substancialmente inferior, vão ter ajudas a 100%. Porquê? Lá está. Porque não tivemos na zona de Pedrógão e não tivemos nenhum incêndio no dia 15 de outubro. Portanto, aquilo que eu pergunto é que raio de justiça é esta, que equidade é que é esta, quando ainda por cima o Governo está obrigado, desde março, através de uma lei aprovada em Assembleia da República, em tratar todos os concelhos por igual. Já teve respostas a essa pergunta? Quando o Governo reportou para Bruxelas os prejuízos, quando o relatório que foi elaborado pelo Parlamento Europeu refere claramente Portugal reportou prejuízo dos incêndios incorridos naquele país entre junho e outubro, e não em junho e em outubro, e diz mais, estes montantes devem ser distribuídos de forma equitativa, justa e equilibrada por todos os territórios afetados. E, portanto, é perante isto que nós estamos a lutar. E penso eu, que há bocado perguntou-me se a batalha valerá a pena, se a guerra valerá a pena, nem que seja a última coisa que faça na autarquia, irei até ao fim nesta luta, nesta batalha, chame-lhe aquilo que quiser, porque acho que é uma tremenda injustiça aquilo que está a acontecer. Isso quer dizer que as vias judiciais não estão descartadas? Não, de maneira nenhuma. Aliás, é muito provável que isso venha a acontecer muito em breve. É muito provável que isso venha a acontecer. Já o transmiti a quem merecia a minha consideração para o fazer. E, portanto, isso é perfeitamente, ou é mais ou menos claro, porque, infelizmente, é a única hipótese que temos. Porque, repare, porque tão bem custa, e lhe custa muito, passar todo este tempo, não termos tido uma palavra do Governo. Não temos tido a visita de nenhum membro do Governo, com exceção do Sr. Secretário de Estado de Autarquias Locais, Carlos Miguel, a quem aproveito para agradecer até a atenção que tem tido em relação ao Conselho de Nação, enfim. Não posso dizer muito mais do que isto, mas é isto que tem acontecido. O próprio Presidente da República não veio a Mação, ao contrário do que tem andado por outros locais. Disse ontem que não estava esquecido e que se calhar viria a Mação. E, portanto, isto também custa, não é? E também para a população de um concelho que ficou totalmente destruído pelos incêndios, ver e perceber que estamos a ser completamente esquecidos de forma mais ou menos quase intencional, é algo que nos magoa e que obviamente não ajuda em nada a que possamos ter aqui uma postura diferente desta que estamos a ter. Aquilo que eu agora pergunto é o seguinte: essas questões, e agora deixou ainda há pouco uma questão no ar, já teve a oportunidade, pelos vistos, não cara a cara, mas já terá enviado ofícios ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, mesmo por simples ofícios, não teve respostas as quais considera que foram as mais adequadas? Posso lhe dizer que a última carta que escrevi ao Sr. Presidente da República foi a semana passada, e comecei por lhe dizer nas primeiras palavras que era a última vez que o maçava com uma carta com aquele objeto. E, portanto, ao Sr. Presidente da República suponho que escrevi 3 vezes, outras tantas ao Sr. Primeiro-Ministro. Obviamente também já escrevi, dei nota à Comissão Europeia e ao Parlamento Europeu e aos deputados europeus daquilo que estava a passar. E, aliás, eu julgo saber, essas cartas causaram algum incómodo, porque já foram pedidas algumas explicações ao Governo relativamente a essa matéria. E, portanto, pedi uma audiência em maio, ao Sr. Presidente da República. Até hoje nem sequer uma carta, penso eu, a acusar a resposta da carta que lhe escrevi. As cartas que remeti ao Sr. Presidente da República foram todas endereçadas, segundo o seu chefe da Casa Civil, para os membros do Governo e para os membros do Governo. Do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro é-me dito que foi remetido para os membros do Governo respectivos, Ministro da Administração Interna, Ministro do Planeamento e por aí fora. Portanto, uma resposta do Governo sobre este assunto, rigorosamente nenhuma. Há uma resposta que foi dada em discurso direto, onde a Rádio Verde estava presente e passou, da Sra. Ministra da Presidência, em Mação, onde de uma forma clara e objetiva diz sim, há aqui claramente uma discriminação, porque entendemos que não devem ser tratados de uma maneira, devem ser tratados de outra. O Sr. Ministro Ministro Adjunto, o Sr. Ministro Cisa Vieira, também
tempo num debate na televisão, também conversarmos disso. Bom, realmente não temos de assumir que há aqui uma diferença. Pronto, o vosso incêndio foi normal, os outros foram diferentes. Bom, é este o discurso do Governo. Obviamente também já tive uma outra conversa particular com o Sr. Presidente da República, enfim, não me escuso de revelar o conteúdo. Mas, portanto, isto para lhe dizer que isto que estamos a fazer, o que estamos a lutar, o que vamos eventualmente fazer, ninguém poderá ser apanhado de surpresa. Acho que estamos, conforme referiu, há quase um ano, neste bate-bola, digamos assim. Nunca houve da parte do Governo nenhuma intenção, digamos, de resolver o problema, com exceção de uma conversa que surgiu há uns tempos com o Sr. Secretário de Estado, mas enfim, que não era execuível, enfim, não vale a pena entrar em pormenores, mas portanto não há da parte do Governo, não houve da parte do Governo nunca um respeito institucional no sentido de podermos encontrar aqui um entendimento de que as pessoas do Conselho de Nação pudessem ser tratadas de forma igual, ou parecida, já diria parecida, com as que foram tratadas num outro local. Deixe-me só dizer que, obviamente, nada disto encerra nenhuma questão do município de Mação com qualquer outro município do país, muito menos com qualquer outro cidadão de qualquer parte do país. E eu acho que ninguém discute neste país, quer dizer, a gravidade do que sucedeu, a necessidade de o país compensar, entre aspas, indemnizar as populações e as pessoas que foram atingidas por um incêndio. E isso foi feito e bem com o contributo da Sra. Provedora de Justiça. Isto é o mínimo que o Estado podia fazer depois daquilo que aconteceu. Isso é uma coisa. Quer dizer, coisa diferente é depois pormos todos os territórios, todas as pessoas no mesmo saco, porque houve ali uma tragédia circunscrita num determinado local. E, portanto, isto é que não bate certo, quer dizer, não bate certo que em algumas zonas tenha acontecido o que aconteceu, infelizmente, e que em territórios não sei quantos quilómetros ao lado, só porque naquele dia ou naquela zona houve, também temos direito, não é? Portanto, isto é uma coisa assim um bocadinho estranha, esta forma de reagir perante as tragédias, perante a forma. Eu vou só dar um exemplo que tenho dito agora e que até nos faz às vezes pensar, que o Governo anda, e bem, lá estou eu a dizer, que arderam 27 mil hectares em Monchique e é preciso, de facto, ali fazer um acompanhamento próprio. Ardeu menos naqueles 4 municípios da zona de Monchique, Odmira, Silves e Portimão, do que ardeu em Mação. Mas pronto, tudo bem, até já falei com o meu colega de Monchique, acho bem que tem de ter o apoio que merecem, não é isso que está em causa. Logo ao fim de 2 ou 3 dias do incêndio, foi o Sr. Ministro da Agricultura dizer: não há aqui falha nenhuma, as comidas para os animais está aqui, porque os animais não podem morrer. Sabe quando é que houve comida do Estado, ou disponibilizada pela Direção Regional da Agricultura, em Mação? Em novembro. Muitos animais morreram? Não morreram porque comeram, como eu costumo dizer, comeram à mesa com o Presidente da Câmara. Porque se não fosse a Câmara, se não fossem associações de agricultores, se não fossem muitos amigos do Conselho de Nação, pessoas individuais, tinha havido uma tragédia a esse nível em Mação. E ninguém se preocupou com isso. Estas coisas magoam, está a ver? E, portanto, quando às vezes se diz que aquele indivíduo anda para ali, mas anda ali a falar porquê? É por causa destas coisas. Porque ninguém se preocupou com esse assunto. Só após eu debater muito o pé e só após os incêndios de outubro é que conseguimos resolver esse assunto através de comida de animais que vinha, repare, de Vila Nova de Poiares. Já tinham passado, portanto, 4, 5 meses. Até ninguém se preocupou. Pergunto eu, se não fosse a Câmara, esta também é a nossa função, mas não teríamos tido, face à dimensão da tragédia que ali aconteceu, não devíamos também ter tido ali uma atenção. Mas, quando ainda por cima, já se tinha passado, e o Governo sabia, e saberá, o que se tinha passado nos primeiros incêndios com o desvio de meios, que neste momento tem investigação pela Inspeção-Geral, e que espero que em breve enfim, seja possível conhecer efetivamente o que se passou e que os testemunhos que já foram ouvidos sejam efetivamente dados a conhecer a Portugal. E, portanto, depois de tudo isso, foi este também o tratamento que nós recebemos. E, portanto, isto é um acumular de situações há mais de um ano que, da parte da Câmara, tem de
têm de ter uma resposta, porque é também para isso que nós somos eleitos. Eu tenho que fazer esta questão. Efetivamente, Mação tem lutado para chamar a atenção para o conjunto de injustiças de que está a ser alvo, até mesmo nessa questão do combate propriamente dito. Mas este levantar de voz, estes sucessivos murros na mesa, teme que de alguma forma possam produzir um efeito contrário. Bem, ali em Mação fazem muito barulho, não lhe vamos dar a importância que deveriam ter. Sim, claramente. Não tenho outra forma de responder. Aliás, já fui, não diria, não é ameaçado nem avisado, não é disso que se trata, mas admito que se tivesse mais recado e se tivesse, se calhar, amochado, uma vez mais, desculpem o termo, provavelmente, não sei se as coisas teriam resolvido, duvido que tivessem resolvido, mas pelo menos, se calhar para o futuro, teria mais crédito. Admito que este tipo de postura não agrada ao Governo e aos seus membros. Defender a população tem estes custos? Quer dizer, não é defender a população. O problema é que, a determinada altura, e perante tudo o que aconteceu, também nos deixaram sem margem. Porque, repara, nunca houve tão bem, mesmo no decurso dos incêndios, e quando as coisas foram sendo denunciadas, nunca houve o devido acompanhamento e as explicações que nós entendíamos que merecíamos. E, portanto, houve sempre, e muito, por parte do Governo, em relação a uma ação, um desprezo total em relação àquilo que aconteceu, ou melhor, um desprezo face à dimensão daquilo que aconteceu. E deixe-me que lhe diga, para não se confundir aqui as coisas e não se pensar que isto são questões políticas ou guerrilhas, eu não eximo de responsabilidades tudo isto. Eu sou Presidente da República e já o disse, e já lhe escrevi, que acho que da parte dele, e também de vocês, desculpe, da comunicação social, há aqui um encarreirar num determinado discurso e depois não há aquela visão crítica que por vezes devia haver relativamente a este assunto. E também não meto aqui de fora, muito pelo contrário, e também já o disse, o partido do qual eu sou militante e que deste ponto de vista me está a desiludir imenso, porque provavelmente o PSD, e falo deste partido porque é o meu partido, tinha a obrigação, de, sabendo que neste caso concreto tem um autarca eleito nas listas do PSD, de pelo menos já ter feito um conjunto de perguntas que não têm tido resposta. Obviamente que o faz, através em concreto de 1 ou 2 deputados do Círculo de Santarém, também essa é a sua obrigação, mas ao nível da cúpula do partido e da distrital do partido, deveria haver aqui, se calhar, um outro acompanhamento, ou pelo menos, eu não diria uma solidariedade sem limite, mas pelo menos aqui um chamar de atenção que havia aqui alguma coisa que não estava a correr bem. E, portanto, que isto fique bem claro, para que não se pense que isto é aqui, bom, o indivíduo é do PSD e está aqui a fazer guerra porque o Governo é do PSD. Não é disso que se trata. Portanto, por isso é que eu às vezes, quando estou meio sozinho, penso, mas será que sou eu que estou enlouqueci, estou aqui com algumas paranoias em relação a isto, mas pronto, depois quando falo com algumas pessoas, realmente, objetivamente, você tem razão, quer dizer, mas pronto, isto é aqui não é uma luta minha, é uma luta do Conselho, e posso lhe dizer que estaremos seguramente ao nosso lado se as coisas se concretizarem, como infelizmente parece que vão ter de se concretizar, pessoas que provavelmente nem têm nada a ver com a política e que entendem que devem também ajudar o Conselho nesta fase. Ainda há pouco falou que há outros municípios que estão a passar pelo mesmo. Como é óbvio, cada município sabe de si, mas esperava que esses mesmos outros fizessem tudo aquilo que Mação tem feito no que diz respeito a alertar consciências perante estas injustiças. Como disse, cada um saberá de si. E eu, por respeito aos meus colegas, prefiro não responder a essa pergunta. Cada um fará a análise que entender e a postura que tiveram ou não tiveram em relação à Mação, em relação ao seu próprio assunto. Eu prefiro não responder a essa pergunta. Muito bem, só mesmo para terminar este tema, é um tema que marca a atualidade, infelizmente, e continua a marcar. Neste ano de 2018, também perante aquilo que aconteceu no ano passado, pouco mais a arder, permita-me esta expressão, no Conselho de Mação, mas os sustos do ano passado, a preparação, a sensibilização que as pessoas, com que as pessoas foram confrontadas durante estes últimos meses, resultou em alguma coisa nesta época de incêndios? Ou tem resultado em alguma coisa nesta época de incêndios? Bom, deixe-me dizer que, apesar do muito que ardeu e foi demasiado... Ainda sobra, ainda felizmente... Ainda temos 12 mil hectares, felizmente, de área verde, mas
enfim, comparado com o que tínhamos, é muito pouco. Eu acho, e tendo a ser justo nestas análises, acho que aquilo que o Governo tentou fazer este ano na prevenção dos incêndios, na sensibilização, foi genericamente bem feito. Ou seja, perante a evidência de que a floresta está no estado em que está, o abandono do território estão da forma que estão, enfim, já falamos aqui sobre isso diversas vezes. A inevitabilidade dos incêndios florestais terem a dimensão que têm que ter, porque, enfim, o coberto florestal é de tal maneira que não há outra solução. O Governo fez bem e andou bem em sensibilizar as populações para os riscos e quase com a obrigatoriedade de que as pessoas tinham de assumir as suas responsabilidades. Andou bem nessa definição, quanto a mim andou mal na imposição e no passar de mensagem, de discurso de que as coisas estariam controladas e, portanto, não iria acontecer nada de extraordinário, porque, portanto, isso obviamente revelou-se logo no primeiro e felizmente único grande incêndio em Monchique, que arderam logo uma série de casas, felizmente não faleceu ninguém, mas percebeu-se claramente que as coisas podiam ter corrido mal. Portanto, podiam ter corrido mal, tiveram 5 dias para apagar um incêndio de 27 mil hectares, quando era o único incêndio praticamente no país. O que me pergunto é que se por acaso tem havido mais 2 ou 3 grandes incêndios naqueles dias, como é que o país responderia? Mas isso é uma outra conversa. Portanto, eu acho que o Governo fez bem em colocar a tónica muito na prevenção das aldeias, na prevenção das pessoas, porque sabe, e bem melhor que ninguém, tem todos os dados para perceber que da forma como o país está organizado, com as aldeias desertas, com a floresta como está, que é uma inevitabilidade que tragédias parecidas com aquelas que aconteceram em 2018 aconteçam. E, portanto, eu acho que foi feito um esforço grande, foi feito um esforço maior, muito maior do que era feito nos anos anteriores. A primeira intervenção, a forma como as coisas estão programadas, apesar de não ter grandes inovações relativamente aos anos anteriores, parece-me estar mais bem afinada, a intervenção é mais musculada e, portanto, desse ponto de vista, acho que as coisas estão melhores e acho que o Governo decidiu bem aquilo que decidiu. Volto a dizer, com um discurso errado, porque tentou transmitir uma ideia que não era totalmente correta. Eu já lhe disse a ele, e volto a dizer, e já o disse, não sei se aqui, se noutros locais, mas noutros locais disse seguramente, não sei se aqui, que há uma frase que eu não me esqueço do Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil que é muito perigosa. Espero que ele tenha toda a razão, e provavelmente terá toda a razão, mas é perigosa. Ele disse em tempos no Parlamento que nunca mais morreria ninguém dentro de uma aldeia. E, portanto, eu acho que é arriscado ter este discurso, eu percebo o alcance, eu acho é que temos todos de perceber que a carga de risco é tanta que essa é uma possibilidade. E, portanto, temos de evitar ao máximo que isso possa vir a acontecer. Portanto, eu acho que talvez fosse preferível dizer não podemos sequer correr riscos para que isto aconteça. Portanto, Mas isso no decurso de incêndios? Não, no decurso de incêndios, evidentemente no decurso de incêndios. Porque e na prevenção, por exemplo, em Mação houve... Claro que houve essa prevenção, é essa prevenção. O que eu estou a tentar transmitir e dizer é que acho que o perigo é tanto que existe, em termos genéricos, no país, que todos temos de ter consciência que essa é uma possibilidade e, portanto, temos todos de trabalhar muito, falta fazer muito, mas mesmo muito, para que possamos excluir de todo essa possibilidade. Repara, quem esteve atento a esta questão de Monchique percebeu claramente o que esteve ali em jogo. E bem, repare, eu acho que aí, por muito que isto custe dizer, e bem, quer dizer, a forma como as pessoas foram, por vezes, até retiradas das suas casas, a discussão que houve sobre isso foi claramente numa tentativa de preservar a vida humana. Eu acho que não há nada mais sagrado do que isso e, portanto, perante aquilo que estava ali, perante a imensidão do incêndio, não houve hipótese de arriscar e, portanto, eu acho que aí, contrariamente a muitas vozes, eu acho que o Governo agiu bem, ou o Governo, a Proteção Civil, enfim, agiram bem porque não podemos, de facto, correr riscos. Mas o facto de o terem feito é sinal que falhou o resto. Porque se tivesse tudo sido feito conforme o Governo disse que ia ser feito, as 6 mil localidades, ia ser tudo limpo, tudo, não sei que não havia necessidade disso. Mas em Mação, o Governo deu o exemplo. Não, em matéria de limpeza. Não, em Mação, o Governo deu, há duas componentes. Há a parte que compete à Câmara, exatamente, aos proprietários e às empresas públicas, enfim, que gerem as estradas. Houve
da parte da Infraestruturas de Portugal, grande parte da limpeza daquilo que foram as ruas. Não no timing previsto, nem a própria Câmara conseguiu cumprir no timing previsto, mas houve uma tentativa de... A GNR atuou, levantou alguns autos, enfim, acho que as coisas foram feitas. Portanto, houve pelo menos uma tentativa, e eu tenho de o reconhecer, de haver uma presença, das pessoas sentirem que efetivamente algo de diferente estava a ser feito. E isso de facto aconteceu. E acredita que será assim daqui para a frente, ou foi só porque estamos no ano pós-tragédia? Eu acho que, infelizmente, terá de ser assim. Lá está, porque não há a tal reforma estrutural que devia haver, porque o interior vai continuar a ser o interior cada vez mais esquecido e cada vez com menos gente, e portanto o perigo não vai diminuir. E portanto eu admito que nos próximos anos, pelo menos enquanto esta memória estiver muito presente, que esta vai ser a situação regular. E também já chamei a atenção para que, um bocadinho quase que sem querer, já houve aqui para as câmaras uma transferência de competências que já existia na lei, mas que, enfim, que não era aplicada genericamente quase que por ninguém, que era as câmaras substituírem-se aos proprietários, às limpezas e tal, mas portanto que agora as câmaras assumiram quase esta responsabilidade e a partir de agora as pessoas sabem bem para quem que sabem voltar, e se as coisas não estão limpas, não é obviamente o proprietário que está em Lisboa que tem culpa, é o Presidente da Câmara que não mandou limpar. E portanto também sob este ponto de vista acho que deverá haver aqui uma reflexão para o futuro, ou pelo menos as coisas devem ficar mais claras. Muito bem, Sr. Presidente, vamos então mudar de tema. Estamos às portas de mais um arranque do ano letivo. No que diz respeito ao Conselho de Mação, tudo está a postos, e quando eu aqui digo tudo, também estou a incluir, claro está, esta sempre preocupante questão dos auxiliares educativos, se há ou não em número suficiente para fazer face ao número de alunos que vão estar no Conselho de Mação, nas diversas frentes, por assim dizer. Sim, felizmente as coisas estão preparadas. A nossa relação com o agrupamento de escolas, já temos um agrupamento de escolas que tem sido extraordinário ao longo dos anos. No que refere em concreto aos auxiliares para as escolas, no que diz respeito à responsabilidade da Câmara Municipal de Mação, estão todas contratadas, fazem parte dos quadros da Câmara e, portanto, não haverá, sobre esse ponto de vista, qualquer problema. Ao que julgo saber, também no agrupamento de escolas não, quer em termos de colocação de professores, enfim, que ainda ontem aconteceram. Acho que está tudo em condições para que o ano letivo decorra com normalidade. Da parte da Câmara Municipal de Mação, temos feito ao longo dos anos um esforço no sentido de podermos garantir junto do agrupamento as condições necessárias para que o agrupamento possa desenvolver cabalmente a sua atividade. Obviamente, estando a falar de um concelho mais interior, com cada vez menos jovens e menos alunos, temos feito um esforço no sentido de procurar que alunos de outros concelhos possam vir também estudar para a Mação, nomeadamente para cursos profissionais, e nesse sentido fazemos também um esforço através dos transportes para podermos proporcionar que a escola tenha esses alunos, evitando também assim que os nossos alunos tenham de ir para concelhos vizinhos. E, portanto, tem sido uma aposta ganha? Tem sido uma aposta ganha no sentido de que temos tentado e conseguido estabilizar o número de alunos no agrupamento de escolas, muito fruto deste trabalho e desta parceria, e, como digo, evitando que os nossos alunos saiam e também tentando manter a Mação ali um nível de massa crítica com algum significado, também como são os professores e com toda a dinâmica que obviamente que uma escola traz. Este é claramente um problema com o qual estamos confrontados, o decréscimo do número de alunos, um bocadinho como em todo o lado, mas que nos concelhos que já estão numa situação mais frágil, como é objetivamente o nosso caso, mais faz sentir. Nós tentamos, enfim, colmatar isto desta forma, tentamos ser parceiros, tentar dar quase tudo para tentar inverter ou pelo menos suster esta situação. Ou seja, o agrupamento tem capacidade para crescer. O agrupamento ainda tem capacidade para crescer, tem em termos de instalações, e mesmo que não tivesse, eu diria-lhe que a Câmara tudo fazia para crescer e provavelmente necessitaríamos da delegação de competências que está por aí a chegar. E portanto, porque obviamente para um município como Mação é fundamental ter uma escola com alguma pujança. Agora, vamos tentando aguentar isto até ser possível, percebendo nós e tendo nós os números dos nascimentos no Conselho,
e da dificuldade que será em manter este nível para muitos mais anos. Mas, como digo, este é um problema que não feliz salvação, mas nós temos de tentar ir resolvendo a situação. Ou ajudando a resolver a situação. A Câmara de Mação tem feito efetivamente um esforço nessa atribuição de apoios às famílias que têm filhos em idade escolar. Apesar de todo esse esforço, ainda será possível aqui esticar mais o alcance dessas ajudas, ou nesta altura já se torna difícil? Há sempre ali margem, não é? A margem poderá advir de deixar de fazer outras coisas. A reflexão que às vezes fazemos de facto tem a ver com um bocadinho com isso que estava a referir, ou que estava implícito também na sua pergunta. Quer dizer, valerá a pena irmos mais além, mas que resultados é que eventualmente surgirão com esse mais além? Ou seja, este esforço financeiro que se possa vir a fazer de mais 15, 20, 30, 40, 50 mil euros, que retorno é que terá em termos práticos? O que é que isso representa? E, portanto, é nesse balanceamento que nós temos de trabalhar e de pensar, e, portanto, neste momento, enfim, nós estamos com um projeto que atribui praticamente gratuitamente, se os agregados familiares assim quiserem, os livros até o 12º ano, um projeto com o Book in Loop, portanto, um dado desconto até 80% dos livros, as refeições escolares até ao 4º ano são todas gratuitas, enfim, há um conjunto de apoios que já vão sendo dados e que nós às vezes percebemos bem, a margem há sempre, mas que resultados práticos, enfim, e compensa aquilo que deixamos de fazer para, portanto, é este o dilema que às vezes vivemos, mas, portanto, não, à partida não excluímos, mas neste momento e para o próximo ano negativo não estávamos a pensar incrementar nada mais neste nível. Também estão abertas ou vão abrir brevemente as candidaturas para as bolsas? As bolsas de estudo abrem precisamente dia 1, portanto, amanhã, a partir de amanhã, 18 bolsas de estudo, que uma vez mais vão ser atribuídas, 150 euros mensais por 10 meses, portanto 1.500 euros por ano. Enfim, lá está, ajudar a que as famílias possam, que os seus filhos estudem, possam estar no ensino superior e, como eu costumo dizer... no ensino superior, independentemente do local do país para onde local, aliás, o estar é mais longe de Mação até terá uma ponderação superior na hipótese de ter bolsa de estudo, enfim, porque à partida as despesas serão maiores. Mas dizia eu que, infelizmente, muitos desses alunos, ou a esmagadora maioria deles, não vêm para o nosso concelho após o término do estudo, nem sequer para a nossa região. Obviamente que é um lamento que temos, mas pelo menos estamos a contribuir para a felicidade deles e dos seus agregados familiares. E essa também é uma das nossas funções, que é óbvio. Sr. Presidente, ainda há pouco, e antes de entrar na educação, havia aqui outra questão que eu deveria ter feito, até porque nem tudo é mau na questão dos incêndios, mas depois entrei na educação, mas coloco agora esta questão, este reparo, para que possa então falar sobre aquilo que está em causa. Nem tudo é mau. Há um grupo, ou tem havido registro para um grupo de voluntários que têm ajudado algumas das localidades do concelho de Mação aqui a ultrapassar estes momentos mais difíceis. Olha, ainda hoje mesmo esteve um grupo na zona da Galega, Feiteira, freguesia do Carvoeiro, tiveram de manhã com a vereadora responsável, e, portanto, realmente pessoas que vieram ali dar um bocadinho do seu tempo, do seu saber, para estar ali a fazer companhia junto dessas pessoas. Também já estiveram em Casas da Ribeira, Caratão, em localidades muito pequenas do nosso concelho, localidades essas completamente dizimadas pelos incêndios, e que de facto foram ali emprestar um bocadinho do seu tempo. Obviamente, conforme referiu, nem tudo foi mau, como não podia deixar de ser, e sentimos também uma imensa solidariedade por muitas pessoas e de muitas instituições. Não posso aqui esquecer, como não pode deixar de ser, a Caritas e a Gulbenkian, que recuperaram as casas de primeira habitação que foram ardidas nos incêndios, quer de julho, quer de agosto. E, portanto, a esse nível e a nível da sociedade civil, não posso deixar de registar um conjunto grande de apoios que temos recebido. Deixe-me que lhe diga que nos dias 21, 22 e 23 haverá aqui em Mação e em alguns concelhos da região, Abrantes, Sardual e Gavião, pelo menos, um encontro intergeracional dinamizado pelo Dr. Luís Duarte Patrício, que foi o fundador das Taipas, que reunirá um conjunto grande de especialistas de renome
na área da toxicodependência e do alcoolismo, que irão debater nestes conselhos os problemas relacionados com essa temática e o facto de irem para Mação. Enfim, o Dr. Duarte Patrício é de Mação, mas tem também a ver com o facto de virem demonstrar a sua solidariedade para com Mação e para com estes conselhos que tiveram incêndios. A inscrição no seminário será uma árvore que será depois simbolicamente plantada, mas também o facto de virem estas pessoas e, enfim, pessoas de renome em Portugal, o professor Júlio Machado de Vaz, o Dr. Juiz Conselheiro Armando Leandro, a Dra. Manuel Lianes, enfim, um conjunto de pessoas com algum renome, é também no sentido de chamar a atenção que estes territórios sofreram o que sofreram e vão ter ali um debate em Mação. Portanto, estes gestos também nos ajudam a consolar um bocadinho aquilo que aconteceu, não é? Muito bem, fica então esse sublinhar sim. destas iniciativas. Presidente, outra situação que também aproveitava para falar tem a ver com esta recente intervenção do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, em torno da reforma administrativa. Disse que será criada recentemente, ou que será apresentado recentemente um projeto de lei para que as populações das freguesias anteriormente separadas, hoje unificadas, possam pronunciar-se sobre um possível regresso ao passado, àquilo que aconteceu, ou àquilo que estava em vigor por ocasião de 2013. No que diz respeito ao Conselho de Mação, este regresso ao passado, agora que já temos estes anos de habituação, de vida conjunta, permita-me o termo, faz algum sentido? Eu, com total sinceridade, tenho algumas dúvidas que venha a acontecer essa consulta, ou se vier a acontecer, em que termos é que a mesma acontecerá. O Sr. Ministro anunciou que seria, suponho, para o dia 12 deste mês de setembro, e, portanto, vamos aguardar. Enfim, um dos parceiros do Governo, o Bloco de Esquerda, propõe efetivamente um referendo. O Partido Comunista também já tinha falado sobre esse assunto, o PSD é totalmente contra essa possibilidade. Aquilo que eu acho é que nesta matéria devemos ser coerentes com aquilo que dizemos. E, portanto, em Mação não houve pronúncia dos órgãos autárquicos na altura sobre esta matéria, porque, por princípio, se era-se contra aquela reforma, enfim, não nos sentimos na altura em condições de ter uma pronúncia efetiva sobre a mesma, e entendíamos que as coisas como estavam bem, estavam devidamente equilibradas. E, portanto, continuando a ser sincero, diria que, não sendo hoje uma experiência que eu possa dizer que correu mal, dizer assim, bom, não, isto realmente foi uma tragédia e correu tudo mal, como alguns diziam que ia acontecer, nomeadamente o Partido Socialista e outros, isto foi uma tragédia, uma coisa que o Miguel Galvez pensou, e portanto que o país vai estar em convulsão, e portanto não foi nada disso que aconteceu. Eu diria que estaria tentado que em Mação fazia sentido, até porque esta reforma que foi feita lá, de facto, desequilibrou um bocadinho o Conselho. Ou seja, temos uma freguesia, a União de Freguesias, que tem uma área muito grande e tem metade da população de todo o Conselho. Fazia sentido que, eventualmente, pudesse ser repensado ou voltar ao passado, ou reajustar, digamos, a questão. Se ficar como está, também não vem nenhum mal ao mundo, e, portanto, uma vez que foi criado um hábito, as coisas estão a funcionar, as coisas têm corrido relativamente bem, e, portanto, também não há, como digo, não há nenhum drama, nem houve nenhum drama. Para o maior equilíbrio do Conselho, faria sentido que ou se regressasse ao passado ou que houvesse ali alguns ajustes. Mas, estando bem como está, também, repito, não há nenhum problema, as coisas estão a funcionar, têm funcionado. Acho que as populações estão mais ou menos, diria que, acomodadas à situação e, portanto, não vejo daí também nenhum problema. Digo, com total sinceridade, há assuntos muito mais, digamos, graves para resolver, ou mais importantes para resolver. Este é um assunto importante também para depois vermos a coerência política em relação a esta matéria. E, portanto, nomeadamente em Mação, vou-lhe dar a minha opinião, em coerência diria que, se no passado o Partido Social Democrata e eu próprio não nos pronunciámos e que achávamos que as coisas estavam bem como estávamos, hoje diria a mesma coisa. Não sei se todos hoje diriam a mesma coisa que disseram há 5 anos atrás.
Muito bem, já estamos então a caminhar para o final deste Uma Hora com, até final deste ano, quais é que serão as grandes metas a concretizar em Mação? Bom, nós estamos neste momento a terminar 2 projetos importantes e estruturantes e que, enfim, estão concluídos, projetos para executarmos obra, que tem a ver com o Centro de Atividades Ocupacionais local em Mação, que é a requalificação do antigo quartel dos bombeiros e a requalificação do Cineteatro Municipal, e, portanto, são 2 obras que espero que possamos iniciar os procedimentos ainda durante este ano. Iremos iniciar no dia 15 de setembro uma obra também emblemática e que também já fiz referência a algumas vezes, que tem a ver com a construção do núcleo museológico em Ortiga, ligada às artes da pesca. Portanto, a obra está adjudicada e irá ter o seu início no dia 15. Penso que será também importante para a Ortiga, para o rio, para a dinamização do rio, bem como aquilo que esperamos também concretizar, porque também já temos o projeto em elaboração, a construção de uns passadiços nas margens do rio Tejo, para que podemos falar o Tejo pela positiva e usufruir daquele espaço. Temos também previstos, enfim, também já está concluído e teremos de reunir as condições, mas já no início do ano, a construção também ou reabilitação do piso 0 do nosso Museu do Sagrado, da Arte Rupestre Sagrado do Val do Tejo, para também requalificar aquele espaço. À parte disso, temos um conjunto, enfim, de pequenas obras que onde vamos intervir. Neste momento estamos a fazer uma requalificação urbana em Carvoeiro, e temos também, enfim, as obras normais que temos do dia a dia que a Câmara Municipal de Mação tem. Sem esquecer aquilo que teremos de perceber ainda, o que é que nos poderá o futuro ditar relativamente ao ordenamento da floresta e à valorização do nosso território, que foi muito posto em xeque por aquilo que aconteceu no ano passado. Muito bem. Agora, em jeito de descompressão, faço-lhe uma questão sobre a sua e de todos os maçaenses da Associação Desportiva de Mação, equipa sénior no Campeonato de Portugal. Como é que perspectiva esta temporada? Olha, eu perspectivo uma temporada um bocadinho diferente da do ano passado, provavelmente com menos vitórias e não chegando ao fim a ganhar, mas em todo o caso eu acho que estão reunidas as condições, e que acho que a Associação conseguiu reunir as condições para dignificar a ADM e para dignificar o Conselho de Mação. Eu acho que isso é o fundamental nesta altura, porque, enfim, estamos a falar de um clube que nunca teve nestes campeonatos, com alguma inexperiência a vários níveis, não provavelmente muitos jogadores, mas, enfim, da própria estrutura do clube. Mas eu acho que eles têm a convicção plena que têm de fazer um esforço grande, e têm também a convicção que estão a representar não só o clube, mas estão a representar o Conselho e, de alguma forma, o Distrito de Santarém e toda esta região. E, portanto, acho que se tiverem dignidade e forem bravos, como têm sido, eu acho que as coisas podem correr bem. Os objetivos, ao que julgo saber, são a manutenção. Vai ser uma luta grande, mas espero que atinjam esses objetivos. Serem campeões logo no último ano, nesta última temporada, teve um significado especial? Sim, foi um bocadinho, quase que foi emocionante, no sentido que, enfim, as coisas correram muito mal a todo o Conselho, e obviamente precisávamos também ali todos nós de algo que nos fizesse sorrir e que fizesse também puxar o orgulho um bocadinho para cima, e a Associação Desportiva de Mação conseguiu fazê-lo. A forma como as pessoas se juntaram em redor do clube nos momentos decisivos foi importante. Os jogadores foram de um grande brio, de um grande profissionalismo, de uma grande entrega. Toda a estrutura, o João Espírito Santo, o Fábio, todas as pessoas, todos os diretores do clube. Portanto, eu acho que foi importante e marcou, em termos históricos, a Associação Desportiva de Mação, que terão agora um jogo já dia 12, não é? Com a União de Tomar para a Supertaça, e portanto vão fazendo o caminho. Agora todos temos de ter consciência do que é o Conselho de Mação, do que é a Vila de Mação, do que é a dificuldade que é ter um clube naquela divisão, e também o acompanhamento e o esforço que a Câmara faz para que isso aconteça. Vamos ver como e até quando. Não estamos num grande meio urbano, lá as coisas estão sempre às vezes um bocadinho mais difíceis do que noutros lados, mas pronto, são as contingências da vida. Também outras coisas são mais fáceis, não há nada perfeito, não é? Muito bem, Presidente Vasco Estrela, mais uma vez, muito obrigado pela sua obrigado, eu é que agradeço. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. E assim finalizamos mais esta edição de Uma Hora, iremos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.